No programa de hoje vamos conhecer como funciona a coleta e comercialização de peixes ornamentais, um recurso que tem ajudado economicamente muitas famílias pantaneiras. Esse é o senhor Humberto, ele é pescador e sua família vive da pesca de peixes ornamentais. Ele vai nos mostrar hoje as diversas espécies de peixes que são coletados aqui nessa região. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Mas antes, o efeito devastador da adequada. A adequada é a consequência dos incêndios no Pantanal. Toda essa matéria orgânica, as cinzas, elas são extremamente ácidas e com as chuvas são levadas aos rios. E isso retira o oxigênio de dentro da água e faz com que diversas espécies de peixes morram. Vai ser agora um banquete para as aves, sem dúvida nenhuma. Injusto, né? Porque o peixe não tem meios de defesa. Olha só como eles estão procurando o ar. Eles estão tirando o ar, tentando tirar o ar de onde? Da superfície, tirar o ar, o oxigênio do ar atmosférico, eles estão ali. É isso que eles estão tentando fazer. Escuta, e se a gente fizesse, será que isso tá lá em cima também? A gente podia tentar levar essas arraias lá pra cima e soltar elas, hein, cara? Essa arraia tá dando dó, cara. Vermelho lá, se diz? É. Agora não adianta, se lá também tiver lá em cima, tiver assim, porque eu acredito que isso venha, o problema venha lá de cima, né? Ele venha de cima para baixo. É, vem que tá trazendo a corrente. Lá Aquidauana pegou fogo pra caramba, que de onde vem o rio Aquidauana, que encontra com o Miranda e que vem até aqui. Então se aqui tá assim, não sei, será que foi por fogo aqui próximo ou realmente veio lá de cima? Olha o tamanho dessas arraiazinhas, mano. Olha o tamanhozinho, ó. Olha que pequenininha. Hã? Olha que bebê. Olha que bebezinho, mano. Agora tá perigoso, cara, andar por essas beiras de rio, viu? Eu conversei com o pessoal aqui do hotel, do Passo do Lontra, e eles deram uma embarcação pra gente levar lá no Rio Vermelho. Subir o Rio Vermelho, entrar numa dessas lagoas e deixar essas arraias lá. Já tem bastante bicho, tô bem feliz, cara. Tava triste, cara. Nem eu, nem o pessoal do hotel tava acreditando, porque nunca vimos tanta arraia assim. Não é comum você ver muita arraia aqui no Miranda, pra falar a verdade, sabe? Enfim, vamos lá. Vai dar certo. Quantas espécies hoje estão catalogadas como possíveis ou autorizadas para coleta? Você tem mais ou menos ideia? Mais ou menos. Obedecendo à instrução normativa anterior, eram 700 espécies. Mas o senhor hoje aqui, o senhor trabalha para o mercado nacional ou internacional, principalmente? Para os dois. Para os dois, certo? Os peixes daqui estão sendo criados há vários anos nos países asiáticos, na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, eles importaram daqui e agora eles já estão criando lá fora. E alguns peixes que antigamente eram
preservados por lei. É. Eles vinham, os asiáticos, os americanos vinham de lá para cá, os europeus vinham de lá para cá, coletavam Pirateavam. peixe, levavam embora e o Brasil importava. É verdade isso. É, É verdade isso, é verdade. Olha que fina picada. Quer dizer, os bichos foram levados para lá, os caras se reproduziram e aí vendem novamente, entra no Brasil legalmente através de importação. É. Ah, então a tua ferramenta é essa, de coleta. 80% é essa que você leva lá, enquanto os peixes estão lá. Ó. Ah, muito parecido com o que o pessoal os isqueiros trabalham, né? Eles trabalham com uma tela, né? Pra telar, né? Aquilo ali, para mim, é um absurdo. Opa, já saiu alguma coisa aqui. Olha quanto... Esse é o tetra, né? É o tetra preto. Tetra preto, que legal, cara. Isso é um ciclídeo ou não? Ciclídeo. É um ciclídeo. O cara é festivo, mesonauta festivo. E esse cara aqui, parece uma cachorrinha. O que é esse cara? Xerax gibosus, esse é um predador. É um peixe carnívoro. Esse é carnívoro, tem cara de ser carnívoro esse cara aqui. Com essa maxila prognata aqui. Deixa eu pegar você aqui. Não viu a dentição dele ainda. Imagina. Não, por isso que eu falei, parece a cachorra, né? Mas não é, né? É. É a cachorra? Não. Não é. Tá. Entendi. Esse morde. Morde. Ele é carnívoro. Tá, esse é um carazinho, certo? Esse é um- Que bonito esse peixe, cara. Isso já... Festivo, cara festivo. Tá. Certo. E esses já são os tetrinha preto, que são desse tamanho, já são adultos assim, né? Eles são desse tamanho, já são adultos. Meu, uma telada dessa... Eita, você perdeu o teu cará. Esse é o famoso tipo limpa-vidro? É o limpa-vidro gigante. Ah, O porque os nome limpa-vidro que eu vulgar conhecia era dele pequenininho, mas esse aqui é o grande. limpa-vidro gigante, Ah, certo? Que dava muito pouco nessa região aqui. Hoje tem a nível comercial. tá. Certo? Tudo aqui interessa, por exemplo? Tudo aqui Esse aqui é o caracídeo fasciatus. Ele se alimenta só de plâncton, só de lodo. Ele já é adulto? Adulto. E isso tem interesse comercial? Tem. Sério? Tem. São Paulo tem a variedade dele. O Rio tem uma variedade. Aqui nós temos essa variedade também. Isso aqui é um peixe super conhecido, o tetra preto, né? É. Esse cara aqui, ele vai crescer, né? Tem cara de que você não é um peixe que fica desse tamanho. Se ele crescer muito, ele vai crescer uns 10 milímetros. Deixa eu te perguntar uma coisa antes que a gente... Só que a gente está vendo agora essa variabilidade, ou essa biodiversidade, essa quantidade de espécies diferentes. Quantos... Isso é um coridora? Tipo não é? Não, é amblidora. Amblidora, É um tipo de bagre. Tá. Isso aqui, só aqui dentro, quantas espécies diferentes tem? Mais ou menos. Ah, meu irmão, espécie diferente deve ter uns 8 a 10 aí, hein? E esse cara aqui? Quem é esse cara? Imagina. E esse cara aqui? Esse é o Equidens. É um cará também. É um cará. A Equidens portalegrense. Lindo, cara. Olha isso aqui. Que bonito esse maxilar amarelo. Cara, isso na África, os carás, esse grupo, eles são assim super conhecidos, super desejados. Existem alguns lagos na África que têm espécies endêmicas, que só existem ali, que tem um valor econômico gigantesco. É uma atividade econômica importante essa, no mundo inteiro, né? Você não tem cota. Você, por exemplo, não tem cota, aqui não tem cota. Você está liberado hoje todas as espécies e não tem cota. Não. Tá. Como você entende que isso afeta? Você está há quanto tempo fazendo já esse tipo de trabalho aqui na região? Em 93 nós colocamos 2 cargas de peixe na Alemanha. Começou a festa por aí. 93. 93, 2003, 2013, 27 anos. Vamos dizer que o senhor é um dia normal, o senhor fez uma coleta, essa é a coleta que o senhor fez hoje, tá? Eu gostaria de ver o que é a seleção, que é o segundo passo. O primeiro é a coleta, já entendemos como é feito. Agora é a seleção. Como é que o senhor também não tem uma regra que diz que nem, por exemplo, quando se pesca, que não pode pegar exemplares de tamanho mínimo, tamanho máximo, não tem isso? Ah, não, aí vai pelo bom senso. Ah, tá, não tem uma regra. Não tem uma regra, tá. Não tem, pelo seguinte, o maior sempre é mais resistente do que o menor.
Eu faço essa pergunta porque... Vamos fazer, mostra o que você faria aqui. Nesse caso, nós temos... Isso, vamos lá para entender como é feito. Certo? Você chega, aí você vai fazer a triagem dos peixes. É para cá, né? Nossa, temos muito pequenininhos. Aqui, ó. Certo? Mas Então, tem uns pequenininhos que são adultos já também, né? são os pequenos adultos. É. Mato Grosso, esse aqui é o Mato Grosso. Tá. Ah, qual que é o Mato Grosso? Esse aqui? Esse pra Olha, nós- nossa, mas é muito pequeno. Tá pequeno. Ah, tá. Esse aí a gente não pega. Esse já não pega pega. maior. Tá. Já esse aqui, Vai, meu filho. Boa sorte. que é aquele diferente do Mato Grosso, que tem um rabo preto, o macho, a dorsal, é maior um pouquinho e tem aquele olho fluorescente no meio do corpo. Esse interessa. Esse interessa. É interessado. Já foi. De 15 milímetros para cima. Mas isso é o senhor que estabeleceu? Olha, eu toda a vida respeitei a natureza e amo a mãe. Eu vou lhe fazer uma pergunta, tá? Vendo a metodologia que o senhor trabalha, ele já está há 27 anos fazendo isso, e o senhor entende que o senhor quer... Esse é seu filho? É, Ele já está no ramo também? Já. Tá dando continuidade, tá? graças a Deus. Então, porque o senhor percebe que isso é um legado que o senhor está deixando, uma profissão que o senhor está deixando para o seu filho. E ele vai ter que viver, o senhor não vai estar aqui, ele vai viver disso. E assim talvez vá para o seu neto, você já está casado já? Não. Não? Ah, por que esse sorriso na cara? Ai, como é feliz? Por isso. Olha, não é casado? Não, ó. Não. Olha como é feliz, tá vendo? É. O senhor é casado ou não? Eu sou. Há quantos anos? Com a mesma mulher? Ou já trocou já? A mesma mulher está comigo uns 14 anos, Ah, graças a Deus. Tá. É uma companheira, já É? fez esse serviço de brejo comigo. Inclusive. É mesmo? Já trabalhou aqui? Aquela vez que o senhor esteve aqui, Ela estava junto. É verdade. Vamos fazer um remember disso? Vamos relembrar. Éramos dois mais jovens. Vamos relembrar essa época boa. Isso aqui é diferente. Estão fazendo alguma coisa diferente aí. Vi muita gente pescar por aqui, mas não... esse tipo de peixe pequenininho aí não é para comer não, né? Não, isso aqui não, isso é ornamental, né? Mas a gente brinca que dá para fazer uma farofa. O senhor faz o quê? Eu trabalho na coleta, no comércio de criação de peixes ornamentais. Como vai? Também é difícil ver uma mulher nesse tipo de Aqui é o atividade, casal né? 20, ela é pescadora e São eu marido e sou... mulher? São marido e mulher, não? É marido e tá. mulher. Esse cara, quem que é? Esse cara compridinho aqui, ó. Rineloricaria fala. Ele é o quê? Rabo Tipo, de chicote, é um cascudo. é um cascudinho? De cascudo, É um cascudinho. É uma variedade de cascudo. Cresce? Até 18 centímetros. Urra! Não, é um bicho cara que chega e fica grande. Essa é a Ambligora Hancock. Nossa, que lindo, bicho. Cresce? Não. Cresce, vai crescer mais aí, no máximo 2 centímetros. Que bicho maravilhoso. Parece um armalzinho, cara. Ó, parece um armalzinho. Da família. Ele é da família? Ah, viu? Inclusive até aquela faixa de Faixa de espinho tem fora, pequenininha. fora do É, corpo, tem. é. Certo? Essa aqui é Bujurtina mariana. Ai, ai. Tá descolorida, Solta. tá estressada por causa do... Faz tempo que ela tá esperando o patrão. Essa aqui é outra variedade de cascula, Farlovella acus. Tá na mão, não sei se... O senhor conhece o nome científico de todas, né? Que inveja. Deixa eu fazer duas perguntas antes que a gente... Agora a gente vai fazer o seguinte, já entendemos o processo básico aqui, que é o inicial. Daqui o senhor embala. Embala. Então eu gostaria de ver esse sistema de embalagem e depois transporta até as suas instalações onde estão os tanques, né? E onde eles vão ser cuidados, medicados e preparados como uma quarentena, entendo que seja, eles ficam um tempo com o senhor, né? Até a aclimatação. Até aclimatar.
grande problema, o bandido no peixe tropical aqui é o pH, é isso? É o pH. Tá, é o e pH. temperatura e pH são assim as coisas básicas, mas a aqui temperatura do não tem peixe problema. mata com temperatura. Porque a temperatura que o senhor porque o senhor tá no mesmo ambiente, por isso a temperatura é a mesma. Verdade. Mas se eu levar para São Paulo, é outra coisa. É outra coisa. Tá. Então a grande preocupação aqui é o pH. O pH. Que é o nível de acidez da água ou aqui, por exemplo, o senhor tem uma caixa d'água aqui. Certo. Essa caixa, ela traz... O senhor usa que tipo de água o senhor usa aqui? Eu deixo a água envelhecida, a gente fala água envelhecida, né? 48 horas. Mas de onde ela vem, essa Do água? poço semi-artesiano. É um poço semi-artesiano, tá. Ela sai do poço com pH 5,4 e com a dureza 2. Tá, então ela sai mais ácida do que a água do rio. Muito mais ácida. Tá. Então, só com a aeração do vento na superfície dessa água aqui, ela levanta o pH dela. O pH dela vai 6,6 até 7, 7,2. Tá, vamos dar uma escala para as pessoas. Água ácida, água alcalina, tá? 7,0 é a água divisora, né? É a neutra. É a neutra, que é a água divisora. Números menores, 6, 5, 4, ácido. Número maior, 8, 9, 10, alcalino. Sai uma água muito ácida, o senhor deixa ela quanto tempo para ela chegar a nivelar com a condição? No mínimo 48 horas. 48 horas. Então o senhor tem uma caixa de descanso antes que chegue essa água aqui? Tenho. Uma não, duas. Tem a Duas da caixas, casa tá. Fica ali paradinho, só fazendo com que a água ela vai ficando mais Normalize o pH dela. neutra para neutro. O pH Tá. dela até neutro, né? O ideal é que chegue a neutro. Existem peixes que vivem com a água ligeiramente ácida, 6,6. Os amazônicos, por exemplo, adoram a água ácida. A Amazônia é ácida. É. Entende? O acaradisco mesmo, ele gosta de água ácida. O neon gosta de água ácida. Verdade. Entende? É onde a gente não tem tanto sucesso de trazer o neon para cá, certo? Para reproduzi-lo aqui. Tá, o senhor está começando a reprodução, o senhor está dizendo, é Tem isso? reprodução. Quais espécies que o senhor está Nós reproduzindo? temos aí o Empaítisquer, tem a melanotênia, já é o peixe. Tem alguma comprado no coisa para a mercado, gente ver tem. qual espécie para a gente entender? Aqui são os peixes nativos. O que são? O que é esse aí? Esse Parece um Mato aquele Grosso. vermelho Mato Grosso, só que ele tem Ele é um Mato Grosso, rabo então. preto. Essa espécie o senhor está já reproduzindo aqui, é isso não? Já estamos reproduzindo aqui. O senhor começou essa questão da reprodução há pouco tempo, não? Tem uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Acho que vale a pena. Já está conseguindo sucesso ou não? Tem sim. Tem sucesso. Então o senhor está investindo nessa história de reprodução, é isso? Escuta. O senhor acha que esse é o futuro? Amanhã a legislação está cada vez mais restrita. Entende? E vai chegar ao ponto que alguém que se diz mais sábio que a gente vai chegar. Mas não, está proibida a coleta de peixe ornamental. Em Goiás está. No estado de Goiás não está proibida a coleta de peixe ornamental. Aqui ainda, graças a Deus, não. Então o senhor está se preparando, é uma prevenção para que o senhor possa continuar a sua atividade, é isso? Agora, quem é responsável por essa reprodução é a Rosângela que toca isso aí. É sua patroa ou não? É minha patroa. Tá. Esses daqui ó, são filhotes já. Tá. A gente já vê um avanço aqui da última vez que eu vim. Ainda, seu Humberto era simplesmente um pescador-coletor. E hoje ele já olha para frente, para o futuro e entende que ele tem que desenvolver uma atividade reprodutiva se ele quiser sustentar a atividade dele. Mas foi muito importante e a gente tem que lembrar que, assim, famílias nesse Pantanal e quando a gente chegar na Amazônia, especialmente, onde essa atividade é muito ativa, né? Famílias vivem dessa atividade. Tem cidades que
como Barcelos na Amazônia, que vive do neon, uma espécie de peixe. Centenas de famílias vivem disso. Milhões de peixes saem de lá. É verdade. Hoje nós conhecemos uma atividade diferenciada, um pescador de peixes ornamentais, que não vende o peixe morto, mas sim o peixe vivo. Obrigado pela audiência, continue a seguir o nosso Brasil Biomas. Toda semana tem programa. Esse é o nosso país, é o seu país, é o nosso Brasil. Qual é a maior dificuldade de um guia de turismo, especialmente aqueles que são de aventuras, de experiências, de esportes radicais e tudo? É chegar, o seu pacote chegar até o consumidor desse tipo de pacote. I Love Nature é um aplicativo onde você, guia, tem que cadastrar a sua viagem, a sua experiência com preço e tudo. Vale a pena. Tá na descrição do vídeo o link, vai lá.